recolhimentos de INSS, de aposentadoria, quer dizer, seria o caos, né? Então, na realidade, nós dependemos completamente da tecnologia da informação. Não é isso? Muito bom. Bom, então, a ideia é que nós falamos hoje no conceito de sistema de informação baseado na tecnologia da informação. Então, é o SI baseado na TI. Né? E a gente vai falar daqui a pouco em SI, né? Porque o SI acaba, né, sendo aí completamente compatível com a própria tecnologia. Não tem mais como a gente separar isso, né? Mas alguns autores chamam isso de sistema de informação baseados em computador, né? O que é o Computer Based Information System, sistema de informação baseados em computadores. Né? Os componentes são pessoas, procedimentos, os componentes tecnológicos, como hardware, software, bancos de dados e redes de telecomunicações. Então, né, quando nós falamos de sistema de informação, nós estamos falando aí de um conjunto de coisas, né, da própria tecnologia da informação, né, no composto de hardware, de software, de banco de dados, vamos falar sobre isso, principalmente sobre banco de dados, né, e a ideia, né, das pessoas, dos procedimentos, pessoas aí, né, como usuários dos bancos de dados, né, dos sistemas de informação, né, o pessoal, por exemplo, da área de recursos humanos, os funcionários especificamente, os técnicos, né, na área de TI, os procedimentos específicos, né, na manipulação, né, na geração dessas informações, na comunicação. Né? Então, na realidade, um sistema de informação é um composto, né, tecnológico e também humano e procedimental. Não é isso? Então, temos aí, né, a ideia do conceito do que seria, né, a visão geral de sistema de informação. Não é isso? E esse sistema de informação, notadamente, eles são baseados na tecnologia da informação. Ok? Muito bom. Bom, temos aí a ideia dos principais papéis dos sistemas de informação, né, e aí nós temos, né, uma miríade, né, uma grande variedade de sistemas de informação e de aplicações empresariais nas empresas. Né? Os papéis dos sistemas de informação, normalmente, né, os sistemas de informação podem dar apoio às operações, não é isso? E aos processos operacionais, né, ao débito, ao crédito, ao registro, por exemplo, né, dos dados cadastrais, por exemplo, de um funcionário, né, do atendimento ao cliente, né, a tomada de decisão gerencial, e aí principalmente os sistemas de informações gerenciais, né, e os sistemas mais complexos de apoio à decisão, e principalmente o apoio à vantagem competitiva da empresa, né, a ideia de informações mais estratégicas, né, em função de análise ambiental, de ameaças, oportunidades, né, fazem parte aí, né, do mundo de informações e sistemas de informações, né, com as suas, né, com os seus objetivos, né, com os seus principais propósitos. Então, esses propósitos dos sistemas de informação, eles são diversos. Nós, obviamente, vamos direcionar o nosso discurso, a nossa conduta, para os sistemas de informação na área de gestão de pessoas, não é isso? Que, de certa forma, né, podem integrar aí, né, toda essa parte dessa pirâmide. Né? Ou seja, em termos operacionais, em termos táticos de tomada de decisão, né, e em termos estratégicos, quando envolve, né, a gestão estratégica de gestão de pessoas. Não é isso? Que está associado essencialmente à estratégia empresarial. Ok? Muito bom. Bom, agora, né, que a gente já falou um pouquinho sobre a essência, né, de sistemas de informação, já falamos sobre a essência da tecnologia da informação, do que é dado, do que é informação, da importância disso para o processo decisório, né, já temos uma base razoável para discutirmos bancos de dados, né, na área de gestão de pessoas, não é isso? Então, bancos de dados e sistemas de informação na área de gestão de pessoas, ok? Muito bom. Primeiro vamos falar então de um conceito clássico, né, do que seria um banco de dados. Olha lá, um banco de dados é um sistema de armazenamento de dados devidamente organizados e codificados. Então, quando estamos falando de um banco de dados, nós estamos falando de um conjunto de dados organizados, não é isso? Codificados, né, relacionados, com uma determinada lógica, disponíveis para obtenção e armazenamento dos dados e geração de informações à tomada de decisão. Então, observa que esses dados eles são armazenados,
né, de maneira organizada, codificada, inteligível, relacionada, não é isso? Para que a gente possa também recuperar a informação. Então não basta você registrar o dado, né, porque você poderia registrar o dado e nunca mais recuperar o dado, não é isso? A importância do dado, na realidade, é para que você gere informação para tomar algum tipo de decisão. Não é isso? Então, um banco de dados seria um conjunto integrado, por exemplo, de arquivos e tabelas, né, relacionados. Tabela de clientes, tabela de funcionários, tabela de departamentos, ou seja, arquivos. Né? Imagine um ambiente não computadorizado. Né? Eu tenho um armário, né, com uma pasta de arquivos, né, vários arquivos, várias gavetas com vários arquivos, né? E, obviamente, né, em cada pastinha daquela, dentro de cada gaveta, eu sei exatamente onde está, por exemplo, né, a gaveta tal. Na gaveta tal eu tenho, por exemplo, a pasta do funcionário José Alexandre. Aí eu retiro aquela pasta, né, e vejo lá, por exemplo, o histórico do José Alexandre. Isso de forma manual. Né? Agora, na realidade, né, nós temos os sistemas de computação, nós temos, né, os bancos de dados computadorizados, né, que já fazem esse tipo de coisa de maneira muito mais rápida, né, com um registro digital, né, com uma redução, né, por exemplo, do espaço físico. Né? Imagina você guardar milhões de fichas cadastrais, por exemplo, do INSS, né, fichas físicas. Né? Seria, né, humanamente impossível recuperar isso, né, em tempo. Até mesmo porque a própria manutenção, né, o papel se degrada. Então, na realidade, nós teríamos aí um conjunto integrado de arquivos e tabelas, logicamente relacionados para facilitar o acesso para a recuperação, não é isso? E armazenamento dos dados, eliminando assim a redundância de dados. Né? A ideia da redundância também é importante, nós precisamos eliminar a redundância. A redundância é o mesmo dado, né, idêntico, em diversos locais. Então, eventualmente, né, você atualiza a pasta do José Alexandre, a mesma pasta. Né? Os dados do José Alexandre estão no Rio de Janeiro e estão no São Paulo. Imagina que nós temos, né, a matriz no Rio de Janeiro e a filial em São Paulo. Então, né, eu tenho, né, um registro dos dados do José Alexandre aqui no Rio de Janeiro. Aí eu atualizo os dados deles aqui no Rio de Janeiro, numa pastinha, e guardo. Né? Só que o pessoal de São Paulo também tem os dados do José Alexandre, só que não estão atualizados. Eu atualizei no Rio e não atualizei em São Paulo. Como é que fica essa situação? Não é isso? Então aí nós temos uma redundância, né? Porque eu atualizei aqui e não atualizei lá. Eu vou perder a integridade do dado. O pior, né, é quando você começa, né, a ter que registrar isso em vários locais. Você registra aqui, olha, eu registrei, registra aí também. Aí você fica com vários registros idênticos, redundantes. Bom, vamos concentrar, né, a nossa base de dados, né? Ou seja, né, nós vamos registrar somente uma vez, né, e todo mundo que quiser acessar aquele dado, né, vai acessar naquele local, evitando justamente a redundância. Não é isso? Então, né, essa ideia do banco de dados, né, é muito importante. Bom, o banco de dados, né, é de gestão de pessoas. Então, a gestão de pessoas requer a utilização de vários bancos de dados interligados. Né? Esses bancos de dados interligados, justamente, né, para que você concentre esses arquivos e tabelas num determinado local e, eventualmente, linke esses bancos de dados para o acesso a diversos usuários. Né? E aí, normalmente, né, nós temos aí armazenando a possibilidade desses dados, né, em diferentes estratos, né, ou níveis de complexidade, né, estratos, faixas. Né? Então, nós teríamos aí uma série de cadastros, né, uma série de arquivos que comporiam aí bancos de dados. Ok? Olha lá, nós temos um cadastro de pessoal, com os dados pessoais sobre cada funcionário. Nome, endereço, telefone, né, os registros principais do funcionário. Cadastro de cargos, quais seriam os cargos, por exemplo, da empresa? Eu tenho, por exemplo, administrador júnior, pleno, sênior. Eu tenho analista júnior, pleno, sênior, não é isso? Eu tenho uma série de cargos na empresa. Cadastro de seções, né, dados sobre funcionários de cada seção, departamento, divisão, né, as unidades organizacionais. Cadastros, por exemplo, de remuneração, né, dados sobre salários, incentivos salariais, né, participações, né, benefícios, não é isso? O cadastramento de funcionários, benefícios, eu tinha falado, não é isso? Já antecipei. Cadastro de treinamento, né, dados sobre programas de treinamento que vão ser também associados aos funcionários. Então, como é que eu vou saber que o determinado funcionário ele participou de treinamento A, B, C e D?
Bom, eu tenho que cadastrar primeiro o funcionário e tenho que cadastrar todos os treinamentos, né, específicos da empresa. E depois associar, não é isso, ao histórico do funcionário, o funcionário ao treinamento que ele efetivamente participou, não é isso? Então, aí a gente vai construindo o banco de dados. Não o cadastro de treinamento, o cadastro de candidatos, né, sobre candidatos à empresa, na área de recrutamento e seleção, um cadastro médico, também isso é muito importante, com dados sobre consultas, exames médicos, né, exames admissionais, periódicos, etc. Outros cadastros, dependendo das necessidades da administração de recursos humanos, né, dependendo aí, né, do consentimento aí do gerente de linha e dos próprios funcionários. Então, na realidade, né, aqui são apenas, né, alguns exemplos que a gente mostra para que você tenha a noção, né, da grande complexidade e variedade desses cadastros. Bom, mais uma vez, né, o que nós mostramos aqui é uma figura, né, de um banco de dados de gestão de pessoas. Vamos dar uma olhadinha então? Então, pessoal, na realidade, né, eu tenho o meu banco de dados e este banco de dados se constitui da seguinte forma. O meu banco de dados, então, né, ele é composto de uma série de cadastros, né, de um cadastro de pessoal, de um cadastro de cargos, sessões, né, de remuneração, benefícios, cadastro médico, ou seja, na realidade, eu tenho, né, um conjunto de cadastros que podem ser, né, na realidade, né, um conjunto de arquivos ou tabelas que efetivamente vão montar, né, um grande banco de dados na área de gestão de pessoas. Né? Esses dados, né, eles são imputados nesses bancos de dados através de aplicações, não é isso? De sistemas, né? E geramos, né, o quê? A saída de informações, ou seja, os dados são processados, não é isso? E nós geramos informações. Então, dados, processo, geramos informações. Né? Então, no caso, essas informações aqui vão ser úteis à tomada de decisão aí, né, dos gestores ou usuários, né, ou funcionários desse sistema. Bom, insumos básicos para um banco de dados na área de gestão de pessoas. Olha aí. Na realidade, o que nós temos aqui, né, é uma inter-relação entre diversos dados. Né? Nós poderíamos trabalhar cada uma dessas caixinhas aqui como determinados arquivos. Né? Arquivos específicos de identificação de pessoal, né? Arquivos específicos, né, sobre dados pessoais desses indivíduos, dados de admissão, dados do progresso do indivíduo. Então, nós temos aqui, né, uma inter-relação entre estes dados. Então, na realidade, o que nós temos, né, num banco de dados é um conjunto de dados organizados e relacionados, né, e que, obviamente, nós vamos obter aí, né, a informação. Então, esses dados são registrados e o nosso propósito é